assentar, amados. Glória a Deus. O último culto que nós tivemos reunidos, eu lembrei de um louvor, no comecinho do avivamento, né? Que nós tivemos em nossa família, que falava assim: caiam por terra agora os inimigos de Deus, né? E na maturidade de cada cristão, se fala-se de inimigo de Deus, a gente dá uma conotação em nossos corações. E aí, quem são os inimigos de Deus? Eu fiquei com essa pergunta no meu coração, porque ser inimigo de Deus é muito sério, e de repente, eu com a minha preocupação, Deus me levou a Naum, capítulo 1, do verso 2 ao verso 3. E daí eu procurei desenvolver esse raciocínio, essa apresentação sobre essa questão que veio ao meu coração. E eu quero, nesta noite, estar assim, fazendo uma reflexão sobre isso. Diz assim, em Naum 2, o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então, amados, isso me preocupou bastante, porque eu gostaria de ter uma explicação, porque tanto tempo eu andei numa maturidade bem rasa como criança. E a gente ouve falar disso, inimigos de Deus, e depois uma declaração dessa, a gente tem medo de Deus, né? O que vai acontecer? E isso é o que eu quero salientar hoje no nosso meio. E o versículo 3, painel, por gentileza. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Amém? Então está aí uma declaração: grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Agora tem uma situação. Foi aquilo que veio ao meu coração para meditar. Quando nós estamos diante de circunstâncias, nós tomamos uma posição. Nós trabalhamos nosso raciocínio naquilo que nós entendemos. E muitas vezes o nosso coração, nos trai. E nós agimos a nossa fé, porque todos são dotados de fé. Amém? Todos. Só que cada um posiciona a sua fé em determinada circunstâncias, pessoa, poder, embora para administrar essa fé. Então, cada um de nós começa então a formular uma ideia a respeito das circunstâncias e o que eu vou ter uma decisão, uma atitude, evidentemente, uma conscientização. Porque causa efeito, não é? Tudo que nós fazemos reflete um efeito. E aí, depois deste raciocínio de decisão,
vem a atitude e a conscientização. E como Deus é tardio em irar-se, mas grande em poder, em magnificência. Então, nós estamos lidando com Deus, mas a lei de Deus é amor. Então, haja o que houver, a atitude que quer queira que nós tomemos na nossa vida, vai ter um reflexo, uma conscientização. E como nós somos a imagem e semelhança de Deus, hoje, nos nossos raciocínios, por causa do pecado habita em nós, por causa da queda do homem, então muitas vezes nós somos enganados com os nossos sentimentos, mas quando vem a consequência, nós sentimos algo no nosso corpo, porque nós somos um campo de batalha, irmãos. O nosso corpo é um campo de batalha. O Espírito Santo guerreia contra o pecado. Então, quando nós fazemos algo bom, está de acordo com Deus. E o Espírito Santo já está intercedendo por nós, que esta é a função do Espírito Santo, enviado por Senhor Jesus. Então vem a conscientização do porquê você fez, para quê. E então nós somos movidos pela intercessão do Espírito Santo a nosso favor. Aí pode vir o arrependimento, pode vir o amor de Deus. Então supera a expectativa de qualquer ser humano. Supera. Então nós nos tornamos o que nós estamos fazendo hoje. Gratos a Deus, em conformidade com aquilo que foi revelado a nós neste dia da nossa conscientização. Porque quando vem a conscientização, você louva, você agradece. Então tem várias situações quando vem a consciência. E nós não podemos mentir para nós mesmos. Contra um fato, não tem argumento. É aquilo. E então, nos tornamos, no nosso caso, o que nós estamos assistindo hoje em nossa vida. Então, se a conscientização de tudo que nós, como nós pensamos e procedemos, existe um caminho do raciocínio dos pensamentos. Qualquer atitude que nós tomamos, igreja, vem um entendimento. E esse entendimento pode te levar em um caminho. E esse caminho pode significar tormenta, falta de paz. E aqui fala que o Senhor tem o seu caminho na tormenta. É dessa forma que eu estou enxergando isso. Ele tem o seu caminho, o meu caminho, ele conhece na tormenta. E há um propósito para tudo que existe neste mundo, no nosso raciocínio. E na tempestade. Então, qualquer circunstância em que você estiver, pelo seu raciocínio após atitudes de circunstâncias, o Senhor está ali. E as nuvens são pó dos seus pés. Então, veja bem que até no raciocínio de uma invalidação, de estarmos em um lugar como se fossem nuvens, sabe? O vento sopra, ali o Senhor está também, para a nossa conscientização do seu amor e do seu favor, aquilo que Ele chamou à existência. E com um fato, façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
Isso é crucial na nossa vida. E pleiteamos esse entendimento. Eu fiz um mapinha aqui para poder me expressar melhor, não me perder tanto na minha exposição. E eu coloquei assim, na teologia, os inimigos de Deus podem ser entendidos como aqueles que se opõem à sua vontade, seus ensinamentos e seus propósitos. Então, se opõe aos seus ensinamentos, opõe à vontade, se opõe à vontade de Deus e se opõe aos seus ensinamentos e seus propósitos. Isso pode incluir o pecado. Então, o pecado é inimigo de Deus. O mundo também é um inimigo de Deus. E o diabo é inimigo de Deus. Mas, especificamente, a Bíblia também menciona aquele que, apesar de professarem a fé, vivem em desobediência e hipocrisia, sendo considerados inimigos de Deus por suas ações. É muito forte isso. Que o bem que eu quero, tenho dificuldade. Mas o bem e o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, já está incluso nos meus raciocínios. Então, é sobre isso que eu quero falar esta noite, porque como nós vamos chegar diante do Senhor? Qual a liberdade que nós temos quando vamos chegar diante do Senhor? A nossa causa, nós estamos agindo como inimigos de Deus ou não? Então isso eu quero transcorrer hoje com alguns versículos e algumas narrativas. Coloca para mim, vou falar agora sobre o pecado. Provérbios 16. Isso aqui é um raciocínio que eu estou elaborando para chegar numa conclusão. Provérbios 16. Por favor, painel. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Próximo. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Amém? Vê o próximo. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Amém? Então, é uma situação para nós pleitearmos aqui sobre o nosso raciocínio. O pecado é visto como uma transgressão da lei de Deus. O pecado é visto como uma transgressão da lei de Deus. Portanto, uma forma de oposição à sua santidade. Então veja bem a circunstância. Aquilo que eu não quero, quando de repente eu estou fazendo, é obra do pecado. Então é um desrespeito à santidade de Deus. A lei de Deus, qual é a lei de Deus? A lei de Deus é o amor. É o amor. Isso está registrado em Romanos, por favor, painel. Romanos 13, versículo de 8 e 10. Uma certificação para as nossas atitudes e a atitude de Deus a nosso favor, e nós também uma atitude a nosso favor. Então é Deus agindo e nós também conscientes, agindo para reivindicarmos o direito nosso. Porque se eu peco, mas eu não amo o pecado é um transgressor, ele chegou até mim, e de repente, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal, ele ressurge. Eu tenho que entender isso
para poder ter liberdade naquilo que Deus vem revelando para todos nós, na medida da fé de cada um. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Entende? O que não é a palavra de Deus se torna um vazio muito difícil para nós trabalharmos, porque fica um vazio. E quando vem o amor de Deus, preenche todas as lacunas, porque nós somos adoradores. Tudo o Senhor fez para o homem administrar. E a ordem dele, igreja, é para que o homem domine sobre todas as coisas. Todas as coisas. E muitas vezes nós ficamos arraigados em ilusões e nos submetemos o nosso raciocínio à dependência de coisas que nós começamos a idolatrar por causa do pecado, da vaidade, do egoísmo. E então começamos a sofrer por coisas que não vão funcionar. E então, evidentemente, gastamos a nossa força, gastamos o nosso tempo em coisas vãs, que não vai surtir o efeito para o qual Deus nos resgatou com um braço forte. Então, em 8:10 diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Então, irmãos, muitas vezes nós nos submetemos a algumas coisas, ou a pessoas mesmo, sabe? Fazendo senhores sobre a nossa vida. E o amor de Deus, ele é oferta, ele não violenta, ele é paz em nossos corações. E às vezes nós sofremos pensando em amor, nos submetendo ao pecado, irmãos. Porque quando você começa a se avaliar na demonstração desta terra a respeito dos teus sentimentos, eu preciso ser amado, eu quero ser amado, e isso se tornar e depender de coisas terrenas, vai se frustrar. Então, quando nós amamos, nós não queremos recompensa. Quando nós estamos lidando com Deus, é oferta, do primeiro raciocínio ao último raciocínio, nós estamos ofertando. E nós não queremos, na verdade, um salário, um prestígio por aquilo que fazemos. Então, muitas vezes, afligimos o nosso coração, porque queremos uma recompensa nesta terra. E quando é o amor de Deus que vem a todos nós, é uma entrega, é um favor, é uma paz que excede o entendimento. A ninguém devais, senão o amor. Quebra tantos paradigmas do sofrimento do homem nesta terra. Porque se eu devo o amor, eu vou superar todas as circunstâncias contrárias. Porque o amor é sublime. O amor é Deus. O amor é Deus. Haja na Bíblia que fala, se você entregar o seu corpo para ser queimado, em função de um raciocínio, mas se não tiver amor, não. Veja, irmão, quanto que nós somos traídos nas circunstâncias. Por que você está sofrendo, meu irmão? Por que está sofrendo, minha irmã? Aí você vai ver a conscientização do seu sofrimento. Aí vem as decisões, as atitudes, e vem a conscientização. E essa conscientização que vem até nós, se for o amor, é paz. Porque o amor é sublime, é soberano, sobre todas as coisas.
Muito bem. Eu falei que Deus criou tudo para o homem. Isso está registrado em Gênesis 1:26. Coloca, painel, por gentileza. Gênesis 1:26. Diz assim: e disse Deus, amém? E disse Deus, façamos conscientização, sabe, irmãos? Na hora de você fazer a sua oração, na hora de você tomar uma decisão, na hora de você se submeter a algo, pelo amor de Deus. Pelo amor, pelo amor. Vai se exaltar, vai ficar triste? Pensa nas coisas que Deus fala para nós. E diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O próximo. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Continua, próximo. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém? Então está aí uma conscientização do produto do nosso Deus, que sou eu e sou você. Amém? Então, na hora, irmãos, da circunstância, o campo de batalha, o seu corpo, o campo de batalha, o pecado guerreando com o Espírito, e vier alguma carência sua em relação ao mundo que Deus criou, saiba, tenha essa oração. Senhor, eu estou me submetendo a isso. E qual é a minha posição diante dessas circunstâncias? Isso é uma oração. Aí nós vamos falar, sujeitando, a terra vai estar sujeita a nós, a nossa palavra. Nós vamos dominar, é para o homem dominar. E às vezes as pessoas não têm essa consciência. E fica sofrendo, irmãos, um agravo. E o pecado? E o pecado? Investindo, querendo anular toda essa conscientização. Então é isso que eu quero que a igreja raciocine na sua vida, seja de que ordem for. Vamos continuar. O termo mundo pode se referir a um sistema de valores. O mundo, sistema de valores. Então, se nós fazemos algo sem o amor de Deus, nós vamos estar num sistema de valor do mundo. Mundo pode se referir a um sistema de valores e desejos que se opõem aos valores e propósitos de Deus. Então, é uma outra declaração, igreja. Sabe? Que a hora que a gente vai colocar a nossa cabeça no travesseiro, alegre ou triste, pesaroso, ou seja, de que forma for, que o pecado começar a aflorar, para lutar contra o Espírito Santo, e o campo de batalha é o nosso corpo, a nossa mente. Então raciocínio naquilo que Deus te revelou. Porque se Deus não revelar, amados, não vai sair do lugar.
não vai, essa luta já está perdida. Então nós fomos chamados a essa fé por umas circunstâncias, sabe? A maioria das vezes não foi coisas boas, foi sofrimento, luta, pesar, tentação, infortúnios. Dificilmente se chega a Deus só de olhar para si e olhar a natureza. Olhar também o propósito de Deus como poesia. É difícil vir à presença de Deus, porque existe o pecado que guerreia contra o espírito. Guerreia. Então dificilmente o homem natural vai chegar a Deus agradecendo. Ele é mais tendencioso por causa do pecado. É para matar, roubar e destruir. Tirar a glória de Deus manifesta no mundo que somos nós. Então nós temos que raciocinar isso na hora da adversidade, irmãos. Na hora que vier o pecado, o raciocínio, a inveja, a dor, o egoísmo, tudo que é ruim. Tudo que a lei condena. E o pecado manifesta em nosso corpo, mortal, mas ainda está vivo por causa do Espírito que Deus soprou em nossas narinas. E o Espírito Santo está aqui para lutar a nosso favor. E normalmente nós chegamos, e Deus revelou a nós um princípio que nos cativou. Nos cativou. Por interesse, por gratidão, depois que Ele revelou, mas nos cativou, irmãos. Deixou leve e uma coisa gostosa de se procurar. E normalmente é onde há dois ou mais reunidos em nome do Senhor Jesus. Esse é o trabalho. Então, nós devemos saber que Deus criou o homem para dominar toda a natureza. Tudo que Ele fez foi para que nós tivéssemos responsabilidade, mas em amor. Mas não é ficar dependente das coisas que Deus criou. Ser soberano sobre a terra, que Ele é Senhor. E de repente, com essa conscientização, como que eu vou olhar para o meu irmão quando o pecado chegar até mim e quiser afrontar o meu irmão? Como que vai ser a minha atitude? Quando eu vejo um irmão pecando, qual vai ser a minha atitude? O pecado vai sugerir algo, mas o Espírito Santo está nos lembrando daquilo que o Senhor nos revelou um dia, quando estávamos perdidos e fomos achados. Então temos que ter esse tempo de raciocínio na nossa vida. Porque no momento do agravo, suscita o pecado, e o Espírito Santo também levanta, e há uma batalha grande no nosso ser. Uma grande batalha. E vocês sabem do que eu estou falando. Porque eu não sei como vocês chegaram aqui hoje, mas eu sei como vocês podem seguir os seus raciocínios, se comprometendo com a palavra. Agora, tem o diabo. Eu queria que o painel colocasse Apocalipse 12, capítulo 12, 7, que nós vamos ver agora sobre Satanás. E houve batalha, viu, irmãos? Não é diferente no nosso coração, não.
Tá bom? Pensa nisso. Olha, houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Anjos caídos, demônios. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Amém? Então, irmãos, a batalha existe aqui, certo? Mas quando ela é vencida pelo Espírito Santo, não tem mais lugar. Amém? Pode até o pecado sugerir, querer achar um lugar, sabe? Mas não tem lugar. Amém? Ele pode tentar, mas a gente tem que ter uma consciência, não tem mais lugar. Amém? Porque nós somos fruto dos céus. Palavra de Deus que veio até nós. Então nós temos que ter essa consciência. E o próximo versículo? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então ele está aí. Nós temos que ter essa consciência. Amém? Muito bem. Satanás também é conhecido como o diabo, é explicitamente descrito como inimigo de Deus. Ele é inimigo de Deus e inimigo dos seguidores de Jesus. Amém? Entendem? Então ele é o nosso inimigo. Entende? Então muitas vezes, irmãos, em algumas circunstâncias, nós, cada um no nível de raciocínio, sabe? Porque o pecado quer aflorar. Aí você olha a atitude de um irmão, aí você fala assim: sai dele, Satanás. Você falou. Você teve uma atitude. Aí vem a conscientização. Aí, dependendo do raciocínio pelo qual você está falando, você tem que falar assim: sai de mim também. Vocês estão entendendo? Porque dependendo a causa que eu estou, sai dele, Satanás. Sai, diabo, dessa pessoa. Aí você fala, a razão pela qual que você está fazendo, não é de Deus. Corre o risco, porque o diabo e o pecado está aqui lutando. Vocês estão entendendo? E Deus é amor. E às vezes a gente fala certas coisas, jargão, ou até mesmo com um intuito, e esquece da batalha que existe dentro de nós. Então tem que ter uma conscientização de amor, o amor de Deus. Porque é fácil o equívoco, irmãos. É muito sutil Satanás. Veja a conversa de Satanás com Eva. Entende? Assim, sutil. Não. Se você tomar desse fruto, você vai ficar igual a Deus. Poxa, quem não quer ser igual a Deus? Ah, eu vou ser igual a Deus. Vou conhecer o bem e o mal. Mas o meu procedimento não vai ser a favor do mal. Vocês estão entendendo a sutileza? Então eu vou investir. Esse é o pecado e a astúcia de Satanás. E essa tentação vem a todo momento da nossa vida. Então é muito importante nós analisarmos o porquê que eu estou agindo dessa forma ou de outra.
os meus raciocínios, vem uma conscientização. Porque um dia nós pedimos a Deus, Senhor, revela-me. Se o Senhor não me revelar, não tem como eu saber. Aí você não está dependendo mais das coisas da terra. Você está dependendo do Espírito Santo que está batalhando. Amém? Estão entendendo? É uma batalha, irmãos. Agora eu quero que o painel coloque aí, Romanos 14. Amém? 14, espera aí que, Romanos 14, 11 e 12, por gentileza. 11 e 12. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Amém? Então estamos sendo certificados agora, nesta batalha. Entendem? Porque o que nos levou a Deus foi o Senhor Jesus. E que nos leva ao Senhor Jesus é o Espírito Santo. Então, toda essa batalha, a palavra final que eu quero deixar esta noite, é aquilo que Deus revela aos seus corações, da parte dEle, para a honra e glória dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então é um raciocínio. Então, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Por isso que eu estou falando, sai Satanás da vida dessa pessoa, mas, sai de mim também. Por quê? Porque o propósito que eu estou fazendo aquilo, não é para a glória de Deus, é para mim. Vocês percebem isso aí? Entende? Então, quando você vai ativar o amor de Deus, que é a sua essência, entende? Pensa naquilo, o propósito, você está agindo a sua fé, pouco ou grande, de que forma for, a respeito do semelhante. Estão entendendo? É fé, irmãos. É fé. A gente se submete à escravidão de alguma coisa por fé. A gente se exalta também por fé. A gente faz a obra de Deus por fé. Mas tem uma fé que é em Deus. Soberania, vontade de Deus. E tem uma fé que é para nós nos promovermos ou estarmos em uma situação. Você já viu quando alguém te afronta? Ou fala só uma coisa que você não concorda? Não, mas vem toda uma situação, com boa intenção ou má intenção. E como que você se sente? Foi agredido? Houve a mentira? Houve qualquer outra coisa que você sinalizou? O que você faz com aquilo? Você sinalizou o pecado do irmão. O que nós fazemos com isso? Fruto do pecado ou fruto do amor de Deus que nós vamos falar e profetizar? Então tem muitas vezes que o Satanás, como falou com Eva, você só se tornará como ele. Toma do fruto proibido, você vai conhecer como ele conhece todas as coisas. E fala para mim, a maioria das nossas transgressões não é nesse nível de valores? Eu não fui valorizado. Eu devia ser valorizado. Eu não fui honrado. Eu deveria ser honrado. Se faz com comprometimentos com coisas perecíveis dessa terra. E o que Deus revela para nós é a eternidade.
O amor é eterno. A Bíblia também aponta para aqueles que professam seguir a Deus, mas vivem em desobediência, sendo considerados hipócritas e, portanto, inimigos de Deus. Essa aqui é uma parte penosa também, né? Porque quem que não peca? Quem que não tem um fruto de pecado dentro de si? No mesmo tempo que nós estamos, nós deixamos de estar. Mas, irmãos, quando vem a conscientização, é que faz a diferença. Após cada circunstância, cada situação, é que vem a minha e a sua situação. A respeito, onde estamos fixados, aonde está a nossa fé? Em nós mesmos, para tributar, ter vantagem em cima dos nossos raciocínios e pensamentos. Ou que a vontade de Deus se passa por nós e nós abençoamos. É lógico que a afronta vem, há um reboliço dentro de nós. Mas a cada circunstância, evita. Porque em questões, irmãos, é melhor a paz. Porque ainda que você ganhe umas circunstâncias, o crente é assim. Ele está totalmente certo, o outro violentou ele. E ele põe as razões, as cartas na mesa. E vem a situação. Você perdeu, você estava errado. Mas dentro dessas circunstâncias, você tem que agir à vontade de Deus. Então, ande mais 1 quilômetro, dê a sua capa, ora pelo seu inimigo, isso em espírito e em verdade. O pecado não quer que nós oremos pelo inimigo. É o pecado, irmãos. Mas de repente você ora pelo inimigo. E a vontade de Deus está passando por você e sendo estabelecido nessa terra. Isso é a eternidade. Por favor, Colossenses 3, 23, 24, por gentileza. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Amém? Aí muda, gente. Aí muda. Aí muda tudo. De todo o coração. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, serviste. Está ficando leve? Está ficando leve? Entende? Então é só raciocinar, irmãos. Raciocinar e tomar uma atitude. Constrangeu, errou, pecou, sentiu constrangimento, o Senhor Jesus te abraça e já te perdoou. Acabou. Acabou. Não há mais lugar. Não deve ter mais lugar. E na verdade não há mais lugar. Mas o tentador vem e te joga a culpa. Fala, lembra o que você fez? Lembra de onde você saiu? E quer tirar a sua autoridade. Mas o amor de Deus é sublime. Não se preocupem em confessar o seu pecado a Deus. Davi pecou contra Deus e contra o homem. E ele confessou as duas culpas. A Deus ele confessou e ao homem. Então, irmãos, a quem de direito não tema, confessa o seu pecado. Você pecou em pensamento, confessa para Deus. Que ele já sabe, mas você tem que ter raciocínio e confessar. Pecou contra o homem, evidentemente, primeiro pecou contra Deus.
Aí depois você confessa para Deus e confessa a quem de direito é. Então isso vai exprimindo o reino de Deus aqui na terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí vai se cumprindo a vontade de Deus na nossa vida. Muito bem. O pecado separa o homem de Deus. E isso está em Provérbios 16, que nós já fizemos a leitura. Então eu quero terminar agora, irmãos. A libertação do pecado é um processo gradual. Tenha isso na sua mente. Que requer, isso é que é importante, comprometimento. Requer comprometimento, fé e ajuda de Deus. Então, libertar do pecado, você tem que estar comprometido com quem? Com quem? Com você mesmo. A gente terceiriza, irmãos. Às vezes a gente quer terceirizar o negócio. Mas o comprometimento é com você. Porque esse raciocínio é Deus. É o Espírito Santo. Não é malandragem nossa, não. Vocês estão entendendo? Então o raciocínio é de Deus, para a glória de Deus. Agora, quando é humanamente falando, com o pecado e Satanás e os seus anjos, aí nós terceirizamos a responsabilidade. E aí é o inferno. Aí é o inferno. Na terra. E se esse processo não te levar à santidade, o preço vai ser alto. Eu não vou falar, porque eu não sou Deus. Porque depois que vem a palavra, e você confessa Jesus, eu acredito que Jesus não vai te perder. Não vai perder. Mas vai ficar estreito o caminho. Mas a glória de Deus será manifestada em nosso corpo, em nosso raciocínio. Porque tem coisa que acontece ruim no nosso corpo, irmãos. Mas é para que a glória de Deus se manifesta. No cidadão moribundo, ou você que está ali orando por ele e ajudando. Porque você vai ver aquele que está morrendo ser consolado. Apodreceu. Ficou ruim. Mas você vai ver o que Deus faz na vida dele. Aí brilha a glória de Deus na vida daquele que está em uma situação adversa, e brilha a glória de Deus na vida daqueles que estão ministrando e contemplando tudo aquilo. É milagre. Milagre, irmãos, milagre não é o que a gente quer, não. É o que Deus faz, do jeito dele. Porque não somos devedores nem à carne, nem ao sangue. Mas somos devedores ao raciocínio que vem de Deus para nós. 1 Coríntios 12, 26. Aquele relógio aí está estranho. 15 para 7. Esse negócio tá... Quem foi? O irmão, você não trocou a pilha, irmão? Mas amém, a pilha está meio fraca. Por favor. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Amém? O próximo, eu creio que... Não, eu acho que é só esse mesmo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 26 e 27. Agora, finalizando, Hebreus 10, 24. Louvado seja Deus.
e consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amém? Então, deixa eu ver aqui em Hebreus. Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não é não. Ó, irmãos, eu tinha uma passagem que fala sobre, eu acho que eu vi, mas que fala assim que pela expiação de Jesus na cruz do Calvário, com tudo isso que foi declarado hoje, nós temos ousadia para chegar diante do trono da graça e reivindicar a nossa bênção, pelo que Jesus passou em nosso lugar na cruz do Calvário. Então, toda essa negativa, toda essa razão de negativa e a consequência, Jesus passou em nosso lugar. Então, é só você crer que Ele passou por isso, para que nós não precisássemos passar. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus, Ele tem também nos ressuscitado a cada circunstância deplorável. Então, de repente, de ficar pensando, de novo eu caí, de novo eu fui tentado. Aí você, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E essa mente vai viver mais por gratidão a Deus do que por sacrifício, para querer provar que está bem. Amém? Então esse é um processo de santidade. Você busca Deus, quer congregar, quer admoestar um ou outro, por gratidão a Deus, por ter te favorecido um dia. E Ele não favoreceu você porque você dominou a terra. Ele te favoreceu um dia porque alguém pregou o Evangelho para você, as boas novas, e você ficou satisfeito com a justiça de Deus. Então isso é o principal, irmão. Então começa a raciocinar, de repente, entende? Por que você está servindo a Deus? Pede a Deus revelação da parte dEle. Então você vai, tudo que fizer, vai ser por gratidão a Deus. É outro raciocínio. É outro raciocínio. Porque tem gente querendo ser santo, se santificar, fazendo tanta coisa. Mas de repente, quando vê um irmão em uma situação, o pecado gera uma arrogância, um ódio dentro dele, uma mágoa. E ele esquece do amor que Deus revelou a ele no dia que chegou o seu benefício. Amém? É isso que eu queria estar falando aqui. Eu queria achar esse versículo, não sei se os irmãos souberem onde que está. Hebreus 4, 16. Por favor, painel. Obrigado. É isso mesmo. Sabe o que acontece? Isso. Então está aí. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O próximo como que é? Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus,
para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Não, é só o primeiro mesmo. Volta. Então, cheguemos em confiança a Deus. Amém? Hoje, o sacrifício é confessar os pecados a Deus. Sacrifício de louvor. Então, vem ao nosso coração a paz que excede o entendimento. E não temos do que se envergonhar, porque maior é o amor de Deus sobre nós. Amém? Então essa reflexão. Então nós cantamos assim: caiam por terra agora os inimigos de Deus.